E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então estou trazendo aqui a segunda parte do repasso de GO que eu fiquei de trazer para vocês. Fiz a primeira parte, né? Já coloquei lá no canal e já estou trazendo aqui para vocês a segunda parte aqui para finalizar. Mas antes de eu ir lá para a parte que a gente parou, só quero fazer uma aclaração aqui que me perguntaram isso aqui, que ficaram em dúvida, o que seria esse borramento aqui que fala no índice de Bishop. Borramento significa que o colo uterino ele se estira e se torna mais estreito. Isso seria a definição de borramento. Então agora vamos voltar lá para onde a gente parou. Deixa eu descer aqui. Aqui. A gente parou em líquido amniótico. Então, o líquido amniótico é geralmente de cor branca, aumenta conforme avança a gravidez, até quase a semana 34, quando ocorre uma declinação do seu volume. Declinação, né? Ele desce o volume, né? Ali da semana 34 em diante. Normalmente oscila entre 300 e 900 ml, tem várias funções durante a gravidez, cria um espaço físico para que o esqueleto adquira sua forma normal, promove o desenvolvimento pulmonar fetal fisiológico e ajuda a evitar a compressão do cordão umbilical. A anomalia mais a menudo é o excesso ou a carência do líquido amniótico. Então está falando que a anomalia mais conhecida no caso, né, é o excesso ou a falta de líquido amniótico. A medição do líquido amniótico. O índice de líquido amniótico, ou ILA, é uma soma da profundidade vertical do líquido medida em cada quadrante do útero. O valor normal é de 8 a 18 centímetros. Aí tem no caso oligoâmineos, que é menor a 8 centímetros, líquido diminuído de 5 a 7 centímetros, aqui de novo, né, oligoâminos 4 a 2 centímetros, severo menos de 2 centímetros, anidrâminos 0, que não tem líquido, né. Aí aqui está oligâminos menor a 8 centímetros e depois aqui tem oligoâminos outra vez de 4 a 2 centímetros. E o doutor explicou por que tá assim, que tá na literatura tá assim. Então por isso que aqui no slide dele também tá assim. Aí tem os polidrâminos, né, que é quando o líquido é maior a 25 centímetros. Aí de 18 a 24 centímetros está em quantidade aumentada. Quando é uma quantidade aumentada, digamos, leve, é de 25 a 30 centímetros, moderado de 31 a 40 centímetros e severo 41 centímetros. Ainda sobre a medição do líquido amniótico, pode ser feito pelo bolson maior que ele falou, né? Da coluna máxima ou bolson maior, que o valor normal é de 2 a 8 centímetros. No caso de oligoâmineos moderado de 1 a 2 centímetros, oligoâmineos severo menor a 1 centímetro e polidrâminos maior a 8 centímetros, polidrâminos grave maior a 12 centímetros. Ainda dentro da medição do líquido amniótico, clinicamente se pode calcular medindo a altura uterina da mulher. A altura uterina para uma mulher grávida de término é de 29 a 35 centímetros. E pode estar alterado no caso de gemelar, obesidade, alteração de líquido, restrição de crescimento intrauterino, macrosomia, tumorações, mau cálculo da idade gestacional. Aqui falando sobre polidrâminos, que é o acúmulo excessivo de líquido amniótico, usualmente maior a 2.000 ml, né, a 2 litros, cujo diagnóstico é ecográfico e que geralmente conleva ao aumento de riscos que podem complicar a gravidez.
O melhor critério para o diagnóstico é o valor do índice de líquido amniótico, ILA. A incidência é 1% das gravidezes, incidência de 1% das gestações, para ficar melhor a palavra, né? O diagnóstico costuma ser suspeitado por meio de dados clínicos e se confirma por meio de ecografia. Então, os dados clínicos faz o médico suspeitar desses polidrâminos e se confirma por meio de ecografia. A etiologia, a mais frequente é a idiopática, 60%. Aí tem as causas fetais, que são anomalias fetais. Por exemplo, atresia do trato esôfago-gastrointestinal, atresia de esôfago e duodeno, neurológicas, hérnia diafragmática, gastroquises, acondroplasia, hidrópise fetal, TORCH e outros. Causas maternas, diabetes mellitus, isoimunização e outros. Causas placentárias, corioangioma. Segundo momento de insaturação, polidrâminos agudo, ele começa bruscamente e ocorre usualmente no segundo trimestre, antes das 24 semanas da gestação. Se caracteriza por uma rápida acumulação de líquido amniótico em poucos dias, pode conduzir ao parto prematuro e aborto. Diferenciar de mola hidatiforme, retenção de urina, globo vesical, desprendimento placentário sem exteriorização de sangrado. Polidrâminos crônicos se inicia mais tardiamente, até o 7º mês da gestação, tem uma evolução mais lenta, o que faz que a gravidez seja mais tolerável. Mesmo assim, aumenta também significativamente a probabilidade de parto prematuro. Diferenciar de embaraço múltiplo, ascites e quiste de ovário. Aí ele falou ainda como que faz para saber se é... para diferenciar, né? Se realmente é polidrâmino ou se é ascites. Aí pela aquela... eu esqueci o nome agora, mas é aquela manobra que a gente faz, que faz aquela onda no abdômen. Quando é ascite, você, tipo, vamos dizer assim, resumidamente, você bate de um lado do abdômen, aí ele faz uma onda em relação ao outro lado. A sintomatologia: percepção materna de diminuição de movimento fetal, percepção materna de aumento excessivo do tamanho do abdômen, dificuldade respiratória da gestante por elevação do diafragma, contrações uterinas espontâneas, dor abdominal e em muslos. Os sinais, né, aliasgos, sobre distensão do útero e do segmento uterino, a palpação e ao tato, cérvix alargado mais reblandecido, altura uterina maior que a que corresponde à idade gestacional. Então, para uma idade gestacional, que a altura deveria ser 20, por exemplo, e já está em 28, digamos assim. Dificuldade para delimitar o feto com as manobras de Leopold ou incapacidade para palpar partes fetais, peloteio fácil de partes fetais, signo del Tempano. Tônus cardíacos estão apagados. O diagnóstico clínico de polidrâminos sempre deve ser confirmado mediante ecografia. Segmento: ILA 18 a 24, limite alto da normalidade. Descartar anomalia estrutural, controle em 2 semanas para avaliar a evolução. Se estável, controle obstétrico habitual. ILA de 25 a 29, avaliação de longitude cervical por ecografia transvaginal. Controle em 1 semana para valoração dos resultados do estudo e evolução de polidrâminos. Se estável, controle a cada 2 semanas. Valorar aminodrenagem, aminocenteses, segundo o desconforto da paciente. Em ILA maior ou igual a 30,
valorar a aminodrenagem, aminossíntese para redução do líquido amniótico e controle semanal. O segmento, o controle dos polidrâminos se realiza em função da severidade. A evolução. O agudo rapidamente se distende o útero até um tamanho enorme, sobrevém transtorno cardiorrespiratório, náusea, vômito, dor uterina intensa, pode colocar em perigo a vida da mãe. Em geral, o parto se produz antes de alcançar a viabilidade fetal. E no crônico, o aumento do líquido se efetua por brotes intermitentes e o organismo tem tempo de adaptar-se. Geralmente é bem tolerado. O tratamento etiológico, quando se identifica uma causa potencialmente tratável intraútero. Sintomático, quando não existe uma causa definida de polidrâminos ou esta não é tratável intraútero. Vai ser valorado e realizado o tratamento sintomático com a intenção de diminuir a quantidade de líquido amniótico. A aminodrenagem é um tratamento sintomático para diminuir a sintomatologia materna e a ameaça de parto prematuro. Não se realiza a aminodrenagem mais depois da semana 35. Realizar a aminodrenagem em polidrâminos com ILA maior ou igual a 30 e longitude cervical inferior a 15 milímetros ou dinâmica uterina materna clínica. Desconforto materno importante, sensação de dísnea ou... gente, esse DU clínica aqui, essa sigla DU eu não lembro o que é. Independente da severidade de polidrâminos. Gente, essas coisas que eu estou falando para vocês que eu não lembro o que é, eu deixo para vocês estarem pesquisando aí, correndo atrás, porque como eu falei, né, o repasso é só para ajudar mesmo aí. Tratamento. Os fármacos inibidores das prostaglandinas, indometacina, deve limitar-se, em qualquer caso, é sempre um tratamento de segunda linha. Então, aqui falando da indometacina, dose de 50 mg de 8 a 12 horas durante um período máximo de 5 a 7 dias. Em gestações menores a 30 semanas, individualizará o seu uso, se realizará baixo controle ecocardiográfico em 24 a 48 horas para detectar precocemente uma possível restrição do duto arterioso. Em caso que apareça, se deve suspender o tratamento. Em gestações maiores a 30 semanas, não estão indicados, salvo em situações excepcionais e valoradas de forma individual. Finalização da gravidez, finalização da gestação ou do embaraço. Se o feto estiver maduro, se realizará o parto por via mais adequada. A miniotomia controlada, puntiforme com saída em forma lenta do líquido amniótico, é recomendada para evitar o prolapso de cordão umbilical ou o desprendimento placentário. Se decidirá em função da etiologia de polidrâminos, então essa finalização ela será decidida a partir da etiologia dos polidrâminos. Em casos de polidrâminos idiopáticos, se decidirá em função da clínica materna. Sintomático a partir das 37 semanas. Assintomáticos se considera como gestação de alto risco. Sua interrupção se fará ao término, pela via mais adequada e segundo os estudos da saúde fetal. O doutor deixou um fluxograma de manejo e toma de decisões, que é tudo isso que eu li ali acima, está dentro desse fluxograma. É bem bacana esse fluxograma, eu dei uma lida nele aqui, é bem fácil de entender o conteúdo através deles. Eu vou deixar aí nesse material para vocês darem uma olhada. Não vou falar aqui sobre ele porque já é tudo que eu falei ali em cima. Vocês podem estar acompanhando aí no material daí. Oligoâminos, incidência 4% dos partos. Gestação maior a 22 semanas, com redução de líquido amniótico por baixo de 500 ml. O melhor critério para diagnóstico é o valor do índice de líquido amniótico, ILA. Se associa a maior parte das vezes a ruptura prévia de membrana e a restrição de crescimento intrauterino.
Ademais, se deve descartar malformação do sistema urinário fetal. Oligoâminos, etiologia, se é associado a condições fetais, maternas, placentárias, drogas e idiopáticas. As causas. Não se conhece as causas desse quadro. Está frequentemente relacionado com anomalias do aparato renal do feto, agenesia renal, rinhões poliquísticos, obliteração uretral e etc. Restrição no crescimento intrauterino, embaraço de pós-término, anomalias congênitas. As características: a altura uterina é menor do que a correspondente para a idade gestacional, então uma gestante que deveria estar com 28 de altura uterina está com 24, por exemplo. Os fetos são de escasso desenvolvimento, a sua pele é dura e seca e apresenta com muita frequência deformação na coluna vertebral, pie, bote, etc. Transtornos relacionados com oligoâminos fetais, anomalias cromossômicas e genéticas, restrição do crescimento, morte fetal, embaraço pós-término, membranas rotas. Placentários, desprendimento prematuro da placenta, norma incerta e transfusão intergemelar. Transtorno relacionado com oligoâminos materno, insuficiência útero-placentária, hipertensão, pré-eclâmpsia, diabetes, e aí relacionado a fármacos, inibidores de prostaglandina sintetasas, AINES, inibidores da enzima convertidora de angiotensina, IECA, e também idiopático. Pronóstico. O prognóstico é pior quando antes se desarrole o oligoâminos, a hipoplasia. Eu não entendi isso aqui. É pior quando antes se desarrole entendi. Quanto antes, aqui não é quando, é quanto. Quanto antes acontecer esse fato de oligoâminos, o prognóstico é pior. Então, quanto mais cedo ocorre, pior é. A hipoplasia pulmonar é mais frequente devido à compressão sobre o tórax, diminuindo o fluxo pulmonar e a impossibilidade de reter líquido amniótico nos pulmões, com a consequente deterioro do crescimento e desenvolvimento. Diagnóstico: por suspeita clínica que se corrobora com ecografia. Então, o diagnóstico é através da suspeita clínica e mais uma ecografia. Tem que descartar a ruptura prévia de membrana, restrição de crescimento intrauterino, malformação fetal, infecções fetais por CMV e toma de fármaco. A conduta: se o oligoâmino é idiopático, manejo anteparto, PFB mais Doppler semanal até 36,6 semanas e cada 72 horas desde as 37 semanas. Finalização da gestação a término pela via mais adequada. Observação: com idade gestacional menor a 34 semanas e alterações de MFNS, que é monitoreio fetal não estressante, você poderá realizar a mini-infusão guia ecográfica, que é aquela infusão de líquido lá, que é feita com soro, através de uma agulha, um catéter, né, no caso, guiado por ecografia. O tratamento dependerá da causa e da idade gestacional ao momento do diagnóstico. E tem que valorar sempre a maduração pulmonar, segundo o protocolo. Aí tem aqui o fluxograma novamente de toma de decisões, né? Que é parecido com aquele outro anterior. Também é tudo que eu já falei ali em cima, que está escrito aqui nesse fluxograma, então vocês podem dar uma olhada nele também. Agora a gente chega em corioaminites. Meu Deus, essa palavra é difícil de falar.
que é uma entidade na qual micro-organismos, usualmente bactérias, chegam e se multiplicam na cavidade amniótica. Pode ocorrer tanto perante a ruptura prematura das membranas, como com um saco ovular íntegro. A frequência é ao redor de 1% dos casos, né, 1% das gestações. A etiologia: os germes que afetam a cavidade ovular são tanto aeróbico como anaeróbico, como Escherichia coli, Streptococcus beta-hemolítico, Mycoplasma hominis, Listeria monocytogenes, Chlamydia trachomatis, etc. Os fatores predisponentes: deficiência da atividade antimicrobiana do líquido amniótico. A atividade antimicrobiana aparece ao início do segundo trimestre e aumenta progressivamente até o término. O fator antimicrobiano é um péptido unido a zinco, aqui é zinc, né, que fala aqui, mas é zinco. Portanto, os baixos níveis de zinco na dieta predispõem à infecção. Os fatores predisponentes aqui: 2. Aumento do pH vaginal. O pH vaginal ácido inibe o crescimento de muitos micro-organismos. Ausência de muco cervical. Esse tem ação antimicrobiana. Coito cerca do término, então sexo próximo ali do término da gestação. O líquido seminal favorece a penetração dos germes pela ação proteolítica sobre o muco cervical, e os espermatozoides poderiam estar ajudando aí no transporte das bactérias para dentro da cavidade uterina. O poder bactericida do líquido seminal seria, em alguns casos, insuficiente para contrarrestar as ações facilitadoras da infecção. Aqui ainda dentro de fatores predisponentes: incompetência cervical, polidrâminos, trabalho de parto prolongado, e a principal causa é a ruptura prematura de membrana. Causa principal está em negrito aqui, então foca aí. A fisiopatologia: a infecção geralmente começa nas membranas adjacentes ao orifício interno. Quando as bactérias têm pouca virulência, as membranas em geral permanecem íntegras. Dessa primitiva localização, as bactérias se difundem através das membranas e chegam à placenta 12 a 48 horas depois de iniciada a infecção no orifício cervical interno. A infecção pode desencadear o trabalho de parto devido à liberação de prostaglandinas por parte da decídua e das membranas. As vias de infecção: via vaginal, geralmente é ascendente desde o orifício cervical interno até a placenta, tarda de 12 a 24 horas. Hematógena, em caso de septicemia materna, no qual a infecção alcança o feto através das velocidades coriales. Inalatória, no qual o feto inala o líquido amniótico infectado. Transparieto abdominal, devido a punções sem asepsia requerida. Continuidade, infecção de trompa de falópio. Essa de cima aqui, a número 4, pode ser fazendo aquele processo lá de inserir soro para repor líquido amniótico. Se não for feita uma técnica bem asséptica, pode ocorrer essa infecção. Continuidade, infecção da trompa de falópio, e a placenta produz diferentes graus de edema velocitário que se associa com o mau prognóstico feto-neonatal. O diagnóstico: a maioria dos quadros são subclínicos, 80%, e portanto é muito difícil chegar ao diagnóstico. Os sintomas dependem da virulência e dos germes. Hipertermia maior a 38 graus, sinal principal, então hipertermia maior a 38 graus. Leucocitose maior a 15.000, taquicardia materna e fetal, aumento das contrações uterinas, ruptura prévia de membrana, fétido e purulento. O método mais confiável para chegar ao diagnóstico pós-parto de infecção amniótica é a identificação de polimorfonucleares na placenta, combinada com a identificação de bactérias por cultivo ou por frotes. O diagnóstico: o processo inflamatório da placenta se divide em 3 etapas. Os neutrófilos
estão por debaixo do corion no espaço interveloso, que no caso é intervelocites, migram até o corionites, alcançam o âminus e passam ao líquido amniótico, que daí se daria a corioamnionites. Agora eu consegui falar o nome. Então tem um gráficozinho aqui para vocês estarem dando uma olhada, mas é tudo que eu falei aí em cima. Conduta e tratamento. Preventivo, suplemento de zinco na dieta em caso de desnutrição materna. Evitar coito depois da segunda metade da gestação, de risco, ou se for realizar, usar preservativo, né, usar camisinha. Tratamento de infecção cérvico-vaginal, incluindo a vaginose bacteriana. Uma vez instalada a infecção amniótica, se deve administrar antibióticos à mãe e interromper a gestação dentro das 12 horas de realizado o diagnóstico, por via vaginal preferentemente ou por cesárea, de acordo com as condições obstétricas. Medicamento. Não foi demonstrado risco nem em estudos em animais nem em seres humanos que exista risco de teratogênese por uso de penicilina e seus derivados. Aí tem os derivados aqui. Assim como de clindamicina e cefalosporina de primeira e segunda geração. As doses recomendadas para a ampicilina são 2 gramas por via intravenosa a cada 6 horas. Quando se suspeita de bacterióides anaeróbios, se pode agregar clindamicina em dose de 1 a 2 gramas cada 6 a 8 horas. O prognóstico. As mães podem desenvolver endometrites puerperal. Os neonatos têm uma probabilidade de morrer 4 vezes maior. E os neonatos têm uma probabilidade 3 vezes mais de apresentar síndrome de dificuldade respiratória, pneumonia neonatal, sepsis, hemorragia intraventricular e leucomalácia periventricular. O prognóstico, aqui continuando ainda, o prognóstico é mais grave se trata, no caso, né, ele é mais grave se se trata de crianças, de ninhos prematuros. Em ninhos maiores de 2,5 kg, 9 vezes maior o risco de paralisia cerebral se a mãe apresentava hipertermia durante o trabalho de parto ou corioamnionites. Gente, o repasso era esse, é todo o material do doutor, todo o material que o doutor passou está aqui. Eu dei uma compactada no material, não tirei nada assim de importante, só dei uma compactada mesmo. Então, eu vou deixar para vocês aqui o material fixado no primeiro link. Vou deixar o link ali para vocês baixarem esse material. Tá no outro vídeo também o link. Eu espero que o material e o vídeo ajude vocês. A intenção é essa. Só peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, dê um joinha aí, se eu estiver ajudando. E se eu também tiver alguma coisa aí, pode me chamar depois no privado e conversar aí, que a gente vai se entendendo, o que der para ajudar a gente vai se ajudando. Mas é isso aí, pessoal. Tudo de bom para vocês, bons estudos e uma ótima prova. Espero que todo mundo vá bem nessa prova.